Amigos, amigas, bem-vindos novamente ao canal Jonas Lírio. Hoje é 20 de novembro de 2022, estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, eu recebi uns feedbacks e quanto a feedbacks, conselhos, eu sou da seguinte forma: o homem deve ter a sua opinião firme, porém ele não deve ser inflexível. Não, inflexível não deve ser. Então me disseram que os meus vídeos falando acerca do presidente da República, Bolsonaro, e dos generais, disseram que eu não fui justo. E se tem uma coisa que eu prezo bastante é essa ideia de justiça. Então, como eu disse, o que o homem fala, ele é responsável por aquilo que saiu da boca dele, para bem ou para mal. Que ele pague por aquilo que, se necessário, ele peça desculpas ou perdão, dependendo da gravidade. Eu acabo de iniciar hoje o meu outro canal. Esse, eu espero que você não se inscreva. Esse aqui eu te peço que, caso não seja ainda inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma você ajuda um canal que está nascendo, um canal bebê. Como você já sabe, né? Esse canal é de viés direitista. Então sabemos que vários outros canais direitistas estão sendo derrubados. Então nesse canal nós falamos de política, história e religião. Dessa forma eu falo nas entrelinhas o que é necessário e vocês entendem. Então você pode falar de história e inserir um contexto político. Com isso eu pretendo sobreviver mais aqui na plataforma. Então, como eu disse, religião. Então não falaria de religião se não fosse alguém que conhecesse religião, que não tivesse uma alma religiosa e que não soubesse a importância do perdão. Então, como eu gravei hoje, esse outro canal, ele é exclusivo para depressivos e familiares. Então, se você que está aqui nos ouvindo for depressivo ou tiver algum na família e estiver querendo o benefício dele, esse outro canal foi criado para isso. Então, não tenho certeza, principalmente do que falam a respeito do seu presidente, vindo da imprensa, 90 e tantos por cento dela, grande parte de influenciadores digitais, grande parte são narrativas. Então me disseram que o seu presidente, dado a situação que ele foi exposto de injustiça, ele teria talvez até entrado um processo depressivo, o que eu não creio. Mas aquilo me despertou. Eu pensei, puxa vida, se ele está mesmo assim, eu fui severo com ele e os generais dele, eu devo pedir perdão. Eu considero que tudo que eu disse foi errado? Não considero. Mas considero que exagerei. Dosei mal, pesei demais, isso eu reconheço. Eu acho que a situação toda poderia ter sido resolvida há mais tempo. Acho que sim. Mas, como vocês devem saber, se eu abrir esse canal aqui, se eu criei esse canal, eu sei bem o que é parte da política e sei bem o que são forças políticas, sei bem o que são sociedades secretas, sei bem o que é pressão política, sei o que é pressão financeira, sei o que é pressão internacional e sei o que é pressão espiritual. E eu sei que toda essa pressão que o seu presidente recebeu é pesada. Então, por isso, eu creio que exagerei.
Então, não tenho problema algum em pedir perdões e desculpas. Perdões e desculpas. Pela parte que eu exagerei. Então, pessoal, eu tenho notado que os vídeos estão ficando muito longos. Tem ficado muito longo devido à minha dificuldade. Não dificuldade, devido ao costume antigo que eu tinha de mais de década atrás, ou de costume, né, de mais décadas mesmo atrás, de fazer preleções de 1 hora, 1 hora e meia, em torno de um assunto só. Então, se eu for falar de mais assunto, eu fico com dificuldade de fazer alguma coisa curta. Então, para fazer algo curto hoje, já que eu gravei outra coisa lá para o canal do Depressivo, aliás, o nome do canal é Eu, Depressivo, ponto. Então é isso, a gente que é depressivo cansa fácil, então eu pretendo fazer uns vídeos mais curtos aqui. Mais curtos. Então, como eu já gastei uma parte do tempo nessas escusas, eu vou falar mais rapidamente de um tema espinhoso. Eu falei que esse canal trataria de temas espinhosos. E logo depois disso, nós vamos voltar aonde estávamos. Voltando na política e na religião do passado, para entendermos exatamente o que acontece hoje e vislumbrarmos o que nos espera daqui para frente. Vislumbrar. Nada, não adivinhar. Não vaticinar. Não de usar prognósticos sobre o futuro. Porque em duas religiões que eu respeito muito, que é o cristianismo evangélico e o judaísmo, e também está na Bíblia católica, isso é prática proibida. Então nós não vamos adivinhar nada. Nós vamos vislumbrar o que é diferente. Nós vamos ver para onde estamos indo a partir desse estudo da política e história do passado. Veremos aonde estamos nesse exato momento. E a partir disso a gente pode dar uma olhada pelo globo e ver para onde esse mundo está indo. Como eu disse para vocês, é muita coisa. Muita coisa. Então é melhor eu gravar um tanto de vídeo mais curto, que vocês possam ver um por dia, do que às vezes gravar alguma coisa longa que vocês vão se enjoar. Então vamos logo nesse assunto. Vamos falar do racismo. Então eu vou dar uma adiantada no tempo, né? Como eu disse em vídeo anterior, não havia racismo, não havia superioridade de raças no passado. Até que um homem chamado Edward Taylor, essa grafia do nome dele, eu lembro que a primeira vez que eu li, tenho certeza que eu li Taylor. Aí durante uma aula mais atual, eu vi que é escrito com Y. Taylor. Aí fica essa pronúncia. Eu prefiro, já acostumei, eu chamo de Edward Taylor. Eu vou explicar para vocês, de uma forma mais fácil e rápida, a teoria desse homem e como ela veio a influenciar o século passado. Ele viveu no século anterior ao passado ainda, quando ele formulou essa teoria. Então, como eu costumo sempre dizer, como os esquerdistas, né? Os esquerdistas, eles vivem sob cátedras. Religiões também, algumas que não dão liberdade a seus seguidores, vivem também sobre cátedras, sob cátedras. Então, dessa forma, nós vamos ver que esse Taylor criou uma cátedra que está nos trazendo problemas hoje, 20 de novembro de 2022. Dezenas,
várias dezenas de anos após sua vida e morte. O que ele dizia? Eu vou fazer um paralelo mais simples, para um entendimento mais rápido e gastar menos tempo. Imagine a humanidade. Nos vídeos anteriores, eu dizia de como a partir do dilúvio foi se povoada a terra e da novo povoamento que ocorreu a partir dos filhos de Noé. Sendo que um dos filhos de Noé ele foi para o continente africano. Então aqui já entra alguma coisa de teoria científica. E esse eu digo que é um assunto que eu não domino. Mas que para o nosso fim aqui, se você tiver uma explicação científica e queira nos enviar aqui nos comentários, será muito útil, muito oportuno. O que eu sei, o que a pessoa que já não está entre nós me ensinou quando eu ainda era novo. Chamava a teoria da aclimatação da humanidade. Ou seja, as pessoas, dependendo do local do globo, nós sabemos que a nossa pigmentação, a nossa cor de pele, vem de pouca melanina, aí você fica branquelo. Se você tiver média melanina, você é o que é chamado de pardo ou moreno. Se você tiver muita melanina, você é chamado de negro. É outro problema que a gente está vendo hoje em dia. Eu sigo o canal de duas moças negras, então está havendo uma discussão entre eles se eles devem ser chamados negros ou pretos. E para mim é simples. A raça é negra e a cor da pessoa é preta. Não é assim que se diz? Tem gente que me chama de branquelo. Não tem problema. Eu chamo tanto de gente de negão, pretão. A maioria não se importa. Grande parte das pessoas não se importam com isso. Então, nós partimos desse princípio. Como Cã, ele foi para a África, e nós sabemos que a África é quente, com o passar do tempo e das gerações, a melanina, para proteção da pele, foi se acentuando, tornando-os mais escuros. Enquanto que uma parte da humanidade que foi por lá, para os lados da Escandinávia, Europa, adquiriram uma tez de pele mais clara. Por quê? Na África, sol. O dia inteiro no sol. E o pessoal ficava no sol. Então, mais sol, mais melanina, mais cor. Agora, se você vai para um país gelado, você vai ficar coberto, não vai tomar sol, seu corpo não vai produzir melanina e você vai ficar branco. Você vai ficar branco. O Edward Taylor era branco. Então ele traçou uma linha inicial. Para nós criacionistas, digamos aí 4.000 anos atrás. Para você evolucionista, digamos no surgimento do Homo sapiens. Aí ele disse o seguinte: a humanidade partiu de um só ponto de partida, como numa corrida de velocidade. Aí o que ele teorizou? Nós, europeus, hoje, a data eu não lembro exatamente, para lá de 1850, nós hoje, nós estamos em um estágio mais evoluído do que o restante da humanidade. Os africanos não estão tão evoluídos. Os asiáticos não estão tão evoluídos. O pessoal das Américas não estão tão evoluídos. Então nós europeus, nós brancos europeus, por estarmos em um estágio superior na construção de uma sociedade humana, nós temos por direito
dominar aquelas sociedades que estão abaixo de nós. O Hitler bebeu do caldeirão desse homem. Daí ele tirou a ideia da raça ariana superior. Daí ele detestava ciganos, detestava negros e detestava judeus por outros motivos. Afinal de contas, os judeus na diáspora tem judeus loirinhos dos olhos azuis e tem judeus africanos com todas as características africanas. Então ele odiava os judeus pela condição monetária, econômica dentro da Alemanha nazista, tanto por eles não serem uma raça pura como ele achava que deveria ser. Então isso é a teoria do super-homem. Super-homem. Depois você dá uma pesquisa aí no seu Google e bata aí Lutz Long, L-U-T-Z Long, L-O-N-G. Bata Lutz Long que você vai conhecer um branco europeu incrível. E a associação dele com um negro europeu mais incrível ainda. E você vai notar que essa diferença de raça só existe se ela existir dentro de você. Se você não permitir que de fora alguém te diga algo sobre raça, você fará como eu faço. Eu não considero raça nenhuma. Para mim não existe raça. Para mim isso não é motivo de discussão. Racismo não é questão. Não existe. Não tem porquê. Você não deve aceitar o racismo. Seja você negro, moreno ou branco. Você não deve aceitar. Pessoal, nem para bicho. Eu tenho bicho aqui. Tem um bicho de raça, o resto é tudo vira-lata. Eu não considero meus cachorros vira-latas, nem meus gatos. Para mim eles são animais, eles são gatos e cachorros. Deus os criou dessa forma. Deus nos criou humanidade. Deus nos criou humanidade. E se Ele nos criou dessa forma, você vai aceitar que alguém imponha a você um racismo? Você vai aceitar racismo sobre sua vida? Você vai ficar se sentindo diminuído por alguém de outra cor, de uma cor adversa à sua? Você vai se sentir superior a alguém porque a cor dele é diferente da sua? Não. Tira isso da cabeça. Não tem raça. Temos humanidade. Não é muito mais simples? Somos todos humanos. Meu pai chamava todo mundo de irmão. Todo mundo de irmão. E ele era louríssimo. Louríssimo. Chamava todo mundo de irmão. E aí, se alguém discutisse com ele, dissesse que não era irmão dele, seja branco ou preto ou moreno, ele fala: por que você não é meu irmão? Né? Muito diferente dessa figura que vocês estão vendo aqui. Era outra figura. Extremamente forte. Ele impunha sobre a pessoa e falava: mas não sou seu irmão por quê? Você não é filho de Deus, não? Você não é gente, não? Por que você não é meu irmão? Ele não aceitava, ele era meio doido, né? Ele não aceitava que alguém não aceitasse a ideia dele de que todos fossem irmãos. E ele não tinha estudado, não, viu? Estudou muito pouco. Então, gente, o Edward Taylor, o que ele fez? Ele teve essa ideia. Não, nós europeus somos superiores. Podemos dominar sobre outros povos. O que você acha que teria acontecido se o Hitler tivesse ganho? Você vê que a tal raça ariana superior não é nada superior. Senão ele teria ganho a guerra, né? Ele não tinha os soldados alemães, todo mundo branquelo, todo mundo lourinho, um que não era lourinho tinha um cabelo pretinho bom, grande parte com o olho azul ou verde. Ele teria ganho se ele fosse tão bom quanto imaginava. Mas ele perdeu.
principalmente para os americanos e soviéticos. Os soviéticos tão louros quanto eles, e americanos já miscigenados. Perdeu. Se tivesse chegado à África, se tivesse chegado à América, e ele queria fazer isso, teria sido um massacre. Então, para quem chama o Bolsonaro de genocida, agora você sabe que é um genocida. Então, você esquerdista, para de falar besteira. Genocida é quem mata grande número de pessoas à força de armas ou fome, como outro esquerdista que vocês gostam muito, chamado Stalin, matou de fome 20 milhões de pessoas, do próprio povo. Isso é ser genocida. Então, se vocês querem adjetivar o Bolsonaro de alguma coisa, arrumem outra. Que essa de genocida, vocês estão passando vergonha. Na quinta série eu já sabia o que era um genocida. Vocês estão passando essa vergonha aí. Então vocês são discípulos horrorosos do Taylor, sem saber o que é genocida. Então a ideia de racismo é do caldeirão do Taylor, é do caldeirão do Hitler, é do caldeirão stalinista, leninista. A ideia do racismo, ela é esquerdista. Afinal de contas, não veio nada bom, né, do esquerdismo. Nada. Então isso aí é mais uma. Se vocês não sabem, o Hitler era esquerdista também. Se você duvida, eu te sugiro que faça a sua própria pesquisa. Então, pessoal, o pessoal costuma brincar, né, que está muito sério os seus vídeos, está muito sério. Então vamos brincar aqui um pouco, né? Eu sou Jonas Lírio, o quarto do meu nome. O primeiro foi Manuel. O segundo foi Valdemiro. O terceiro foi José. E o quarto sou eu, Jonas. Eu sou quarta geração de português. Quarta geração. E eu digo o quê? A grande desgraça do mundo nos últimos 200 anos foi a raça branca europeia. Foi a raça branca europeia. Muito iluminado, né? Mas hoje eu estou sem meu amigo aqui para ajudar. Eu estava achando muito escuro. Então, a raça branca europeia foi a promotora da desgraça de nós sul-americanos e também dos nossos irmãos africanos. Entendeu o quê? Não disse nossos irmãos negros. Não, nossos irmãos do continente africano, nossos irmãos do continente asiático, do continente australiano, onde existem aborígenes, e existem louros, e existem negros. Então Taylor era europeu. O espólio em cima do continente africano foi levado a termo pelos europeus. O ouro de Minas Gerais, aqui pertinho de mim aqui, Ouro Preto, e outras minas, né? Minas Gerais, todo mundo sabe, né? Está lá na Inglaterra. Está lá na Inglaterra. Então, se fosse haver culpado, teria que se culpar o branco europeu. Agora, eu digo a você, que é negro, ou preto, ou raça negra, da forma que você preferir ser ouvido, entenda que eu estou te chamando da forma que você gostaria que fosse. Que culpa tenho eu, Jonas, pela escravidão no Brasil? Se o Manuel chegou aqui de navio em 1905, se o Valdomiro estava na barriga da minha bisavó, se ele foi
gerado em Portugal e concebido em Guarapari. Tem culpa eu por ser branco hoje? Meu filho, eu ainda peguei muito sol na vida. Peguei sol demais. Tanto jogando bola quanto trabalhando. Sol a vida inteira. Tenho manchas na cara, tenho manchas no braço, manchas solares por todo lado. Mas meu filho, que não tem uma mancha, branco igual leite, ele tem culpa das ideias de Taylor e do que os europeus fizeram? Não, não tem. Nós brancos de hoje também não merecemos receber o desprezo de vocês. E quem pratica o racismo? Nós brancos, certo? Certo. Mas você não deve receber esse racismo. Você não deve achar que temos contas a pagar. Que tem dívida histórica. Não tem dívida histórica. Não tem dívida porque eu não tenho culpa disso. Eu não tenho culpa nenhuma. Meu filho não tem culpa nenhuma. Meus familiares branquelos também não têm culpa nenhuma. Nós não somos racistas. A maioria tem visão como a que eu tenho. Então, de onde você vai engolir essa falácia da esquerda que o Brasil tem uma dívida com você que é descendente dos escravos que foram trazidos da África em navios negreiros por europeus. Não sei, será que tinha algum tataravô, algum antepassado meu lá? Pode ser. Mas ainda assim, eu tenho culpa hoje em 2022? Não. Não tenho culpa. Então, eu digo a você, se você quer uma igualdade, você que luta por direitos raciais, você tem que lutar por igualdade. Você tem que dizer que existe só uma raça, a humana, e que colocar culpa no passado não vai te trazer bem nenhum. Não vai trazer bem nenhum. Hoje a coisa é livre para todos. Todos podem estudar, todos podem crescer, todos podem ser o que quiserem. O que quiserem. Durante muitos anos, eu tratei com um casal de dentistas negros. Problema algum. Uma vez eu fui fazer um teste médico, fui atendido por uma cardiologista negra. Eu sou policial, como você sabe. Eu sou sargento. Tem tenente-coronel negro. Tem coronel negro. Então, não existe dívida histórica. Não existe. Isso é ideia da esquerda para promover a divisão entre nós. Promover divisão entre nós. Conheça o branco que você está convivendo com ele. E ver se você vai ver que a maioria de nós não é racista. E se você encontrar um branco racista, processa esse branco. Nada de choradeira. Nada de coitadismo. Ah, minha vida é assim porque eu sou negro, porque meu tataravô foi escravo, foi trazido da África. Não. Eu vou te dizer qual é a mãe da escravidão. A mãe da escravidão não foram os portugueses trazendo navios negreiros para cá, nem para os Estados Unidos. Não foi. A mãe da escravidão é a guerra. O povo que dominava o outro na antiguidade, ele tornava o perdedor, virava escravo. E se você não sabe, eu não sei agora de memória, como todo mundo sabe, isso aqui não tem preparação. Não tem preparação. Existiu escravidão
branca. Existiu escravidão branca por povos não brancos. E, no entanto, você não vê branco chorando por isso. Então, sobre esse tema espinhoso do racismo, é isso que eu tenho a dizer. Nós, homens brancos de hoje, não temos culpa nenhuma do que antepassados fizeram. Afinal, só por serem brancos não eram meus parentes. E a ideia de raça tem que ser exterminada. Nós temos que nos ver como humanos. E você deve lutar, você, branco ou negro, por uma sociedade igualitária nas oportunidades. Nas oportunidades. Não aceite cota. Não aceite cota, não. Isso é esmola que estão dando para vocês. Isso é política divisória. Não aceite cota de faculdade, não. Você pode. Por que você não pode? Quem impede você, negro, de passar na faculdade? De estudar, ir lá e passar? A única coisa que nos difere é melanina, que eu tenho pouquinho, tá vendo? Se eu ficar no sol, detesto sol, eu vou ficar vermelho e queimado. Você não vai. Só isso que nos difere. A nossa alma, o nosso coração, o nosso intelecto, ele é completamente afastado, digamos assim, de tudo isso. De tudo isso. Então, eu sou um branco que não propago o racismo. Então, seja um negro ou preto, como você preferir ser chamado, que não propague o racismo. Se você se fizer de coitado, você vai estar propagando o racismo. Encare a vida. Encare. E se parecer um branco folgado, processe. E se tiver só você e esse branco folgado, e você vê que dá para você, parte da pancada também. Se o cara for folgado, se for racista, nada de choro. Para com isso. Raça humana. Assim que nós somos criados. O resto é melanina. Nada mais. Então, agradeço você que esteve até aqui comigo. Acabou que eu não consigo falar pouco mesmo. Tá difícil, vou tentar melhorar. E se inscreva no meu outro canal. No meu outro canal, depressivo. Somente para pessoas depressivas e familiares. Se você não é, dê graças a Deus você não é. É muita sorte, se você não for depressivo, nem tiver algum familiar, mais sorte ainda. Mas caso seja, se inscreva lá. Depressivo. Você vai me ver por lá. E esse vídeo, né, teve o oferecimento da Drogaria Milênio, de Santa Luzia, Minas Gerais, limítrofe a Belo Horizonte. Telefone 3636-2204. Preço e bom atendimento. Entrega na sua residência, em Santa Luzia e bairros limítrofes. E da Garagem Coliseu. Garagem Coliseu do meu primo Anderson. Via Mercado Livre, peças de carros antigos para qualquer lugar do Brasil. Então procure aí no Instagram, Garagem Coliseu, Anderson, e peça a peça que você precisa. Essa peça que não tem comumente em qualquer lugar. Com ele você acha. E com ele você tem o principal do mundo dos negócios: honestidade. Obrigado, aguardo vocês. Nós vamos continuar amanhã ao tema do
da política e da religião do passado, nos trazendo a nossa vida atual. Até amanhã. Obrigado.